Boa noite, Seabra. Gabriel Ferreira, Mosaico Esportivo. Eu gostaria que você falasse do dilema que é estar em um trabalho que, de certa forma, está no começo, então você tem que implementar um modelo de jogo, tendo em vista que está brigando contra o rebaixamento, então tem que falar para os jogadores saírem por baixo, com o Cleiton, iniciando a jogada, mas muitas vezes também na parte tática, pode até me corrigir, acho que a maioria dos jogos você começou com 4-2-3-1, com algumas variações, e o quanto os resultados também mexem com a cabeça de todos, né? De querer mudar, querer fazer diferente, talvez para sair dessa situação, enfim, sobre esse dilema em si. E rapidinho também sobre a importância do intervalo no jogo de hoje, né? Porque o Criciúma cresceu no jogo e o intervalo talvez tenha dado aquele tempo para o jogador poder respirar, enfim, o que você falou para os jogadores no vestiário. Obrigado. Não, o intervalo, assim, a gente foi muito incisivo em mostrar que era possível jogar, que eles estavam deixando o Jadson livre, que a gente tinha um homem livre e usou só uma vez, a gente mostrou no vídeo a situação que a gente usou, o desequilíbrio que podia gerar. A gente mostrou os nossos movimentos dos nossos médios, tirando os volantes deles de posição e permitindo a gente jogar entre linhas. E a gente mostrou para eles que depois que a gente fez 2-0 a gente parou de jogar. E que não faz sentido parar de jogar se as vantagens estão claras, né? E que a gente teria que continuar dando trabalho para o Criciúma, porque seria mais seguro se a gente atacasse do que se a gente ficasse só pensando em segurar um resultado, só em se defender. E aí é normal, nesse momento, o medo de perder aquela vantagem que você conquistou, ela vai gerando inibição da sua forma de jogar. Mas eu falei para eles exatamente o que eu já disse aqui. O Criciúma foi agressivo, gerou chance de gol, pesou a nossa área, porque eles não têm nada a perder. Se a gente ficar jogando pensando em tudo que a gente tem a perder, realmente aí a gente já está derrotado. A gente não vai conseguir jogar de igual para igual. Eles vão ter muita vantagem. Então vocês têm que voltar a jogar de futebol. E até olhei na hora do gol, você viu o relógio na hora do gol? Cobrei eles que tinha que sair o terceiro gol antes de 10 minutos. Aí acho que saiu com 10 minutos, um negócio assim. Então, colocar essa energia no sentido de estar na nossa mão, a gente sabe o que a gente tem que fazer, não faz sentido a gente parar de fazer e depois ficar dependendo de uma bola, deixar um adversário crescer, ainda mais que tem as qualidades das bolas paradas, dos cruzamentos na área que eles têm. Então o intervalo foi nesse sentido aí. A primeira pergunta? Uhum. Assim, como eu tinha vivenciado isso aí ano passado, assim, estudando a forma como o time estava, para mim era muito claro que eu tinha que mudar a estrutura para defender, para poder quebrar as referências que eram muito individuais e eu trabalho de outro jeito. Então eu já mudei a estrutura defensiva por causa disso. Porque se eu mantenho a estrutura e tento mudar as referências para zonais, ia ser muito mais difícil para os jogadores por causa de todos os automatismos que eles tinham diante daquela estrutura, né? Então esse foi um ponto, mas além disso, em função de buscar ter também no campo jogadores com característica mais ofensiva, principalmente tentar ser um pouquinho mais efetivo nas transições. Foi algo que contra o Cuiabá parecia que ia ter um desenvolvimento bom, mas depois ficou oscilando e melhorou agora só no final, né? Não tem meio termo, meu. Você vai ou você não vai, entendeu? Então eu fui all-in, entendeu? É esse o jeito, vamos fazer junto. O que vocês têm que ter é o coração e a mente aberta, entendeu? Para trabalhar, para isso fazer sentido, para se apropriar disso daí. E é desse jeito que nós vamos, porque senão também eu não consigo. Como é que eu vou liderar? Fazendo de uma forma que eu não tenho convicção naquilo. Tá certo? Então, nesse sentido aí, eu fui all-in. Acho que você achar um meio termo, quer dizer, é muito difícil, né? Para que depois você consiga ter a convicção e a autenticidade que você precisa ter para o grupo de jogadores acreditar na sua liderança, entendeu? Então acho que você não tem nem muita escolha, você tem que ir naquilo que você entende que realmente
vai ser o melhor, que vai dar resultado. Ainda assim, eu fiz uma leitura do grupo, fiz uma leitura do elenco, e eu usei uma estrutura aqui que eu usei raramente no Cruzeiro. No Cruzeiro eu jogava um 3-3, falso 9, 3-1-2, várias coisas, né? E aqui eu fui defendendo 4-4-2, a linha de 4, entendi que seria mais fácil para eles também, por causa do momento que a gente estava. Mas ofensivamente a gente mudou quase todo o jogo, tá? A gente fez um 4-3-3 contra o Cuiabá para atacar. Contra o Atlético Goianiense foi um 4-3-3, mas a gente usou o John de falso ponta. Ele vinha para dentro, para o meio espaço. Terceiro jogo. São Paulo, empurramos o Hurtado, seguramos o